E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade, começando por aqui, a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor e vamos falar da vida, dos caminhos, o tarô, trazendo revelações sobre a vida. Então, como sempre acontece no YouTube, a leitura é aberta, coletiva, direcionada a quem está precisando de inspiração, maior compreensão sobre a vida. Então você vai poder fazer uma escolha na mesa e sentir o quanto você percebe o tarô conversando com a sua energia, conversando com os acontecimentos que te envolvem agora, tá? Então você vai escolher aqui comigo para participar o nosso diamantezinho aqui azul, opção 1, ou 2, vermelho, tá? Então sente qual é o que te convida. É a hora da sua intuição, abrindo os nossos trabalhos, né? Então segue a sua voz interior, pausa aí o vídeo se precisar se concentrar um pouco. E se você já se definiu, então se inscreve no canal, ativa aí o sininho, deixa o seu like, traz uma energia boa na abertura dos nossos trabalhos e eu determino que essa energia volte redobrada aos seus caminhos. Então vai ficar na mesa aqui primeiro o nosso diamantezinho azul, vou deixar até para cá, aí ele fica bem no seu visual aí. E a gente vai começar a sua leitura. Então assim, se concentra nos seus próprios caminhos, na sua própria energia, pensa no que é melhor para você, ou se você tem uma dificuldade, se concentra nisso, pensando que o tarô talvez possa te inspirar a encontrar formas de resolver as suas questões, tá bom? Então é assim que tem que ser. A gente vai começar com uma carta rúnica, tá? Runas em cartas, para dar uma energia inicial aqui para nós. Começando a informar o motivo das nossas conversas. E nas runas, eu leio em versões, tá? O que abriu pra gente? A runa Raido invertida. E a runa Raido é a runa da jornada, é a runa do movimento, é a roda, que nos ajuda a alcançar o movimento, uma direção para a vida. Se ela veio invertida, já é um belo de um sinal aqui para você entender algumas dificuldades, de repente, pelas quais você passa. Por quê? Pode estar faltando para você fazer um movimento pelas próprias mãos em relação ao que você quer. Pode ser que você esteja esperando as coisas se movimentarem ao redor, esperando sinais, esperando que alguém faça alguma coisa, e a verdade é que pode estar mais nas suas mãos, tá? Ah, Leandro, mas o que eu estou pensando aqui é no meu relacionamento, eu preciso ver se a pessoa vem, se a pessoa não vem. Pense em você nesse primeiro lugar, tá? Como a runa de movimento está invertida, talvez não tenha essa questão, né, de movimentação, pensando em amor, olhando para alguém na sua direção. O tarô vai mostrar ainda. Talvez não estou afirmando nada nesse momento, mas o que eu estou te pedindo é, pense em você nesse momento, no que você pode fazer e não está fazendo. Sem depender dos outros, sem ficar esperando nada de alguém, quem vem, quem não vem. Olha para você e para o que você pode realizar. O que pode ser feito e você está deixando sem fazer. É sobre isso. Talvez você se movendo em muitas direções ao mesmo tempo. E aí a sua energia fica muito dividida, certo? Falta um foco, falta um direcionamento, falta aí uma disciplina para viver. Talvez se as coisas estejam meio bagunçadas na sua vida, nos seus caminhos, pode ser uma questão, né, de você não estar conseguindo se definir, né, entender verdadeiramente aquilo que você quer. E aí você acaba caindo naquela situação de qualquer coisa serve. E a verdade é que quando é assim, a gente não encontra bons caminhos, né? A gente fica topando, eu quero ver o que a vida vai me mostrar, né? Deixando a vida nos levar, como eu brinco às vezes, né? Sistema Zeca Pagodinho. Talvez você esteja nessa pegada, nessa vibe, e ela não te serve muito bem, tá? Então a runa Raido invertida, ela vem mostrar uma necessidade maior aí de você se organizar para viver, fazer os movimentos que te cabem e viver de forma direcionada, tendo a compreensão do lugar onde você quer chegar e o que você tem que fazer a respeito para chegar, tá? Ao invés de ficar contando com a sorte, né? Golpes de sorte, eu quero saber, né, se da noite para o dia as coisas podem mudar, se muda o cenário e tal. Não é sobre esperar mudanças, mas é sobre você fazer as próprias mudanças que deseja, tá bom?
Então coloca aqui nos comentários comigo, antes de a gente entrar agora no tarô, que é o que vai desenrolar mais para você. Assim, olha, eu direciono. Talvez você esteja nessa dificuldade, né? Se você procurar se perceber, refletir um pouquinho agora junto comigo aqui, talvez você se perceba nessa dificuldade. Realmente, eu estou indo um pouco para lá, um pouco para cá, eu estou apostando em diferentes situações, a minha energia de fato está se dividindo, né? Enfim, estou me movimentando em várias direções, não estou conseguindo me concentrar no caminho. Quando é assim, às vezes vale a pena você parar um pouco, né? Para um pouco. Primeiro entende a direção e aí você vai, tá? Então escreve aqui comigo, eu direciono. É você decretando para trazer para si mais dessa facilidade a respeito de como se conduzir pelos seus caminhos, tá? Agora, vamos às revelações do tarô. E aí, para quem já acompanha meu trabalho, né, sabe que os arcanos do tarô eu não leio invertidos, tá? Aí o meu tarô é organizadinho aqui com todas as cartas na mesma direção, tá? Só nas runas que eu faço isso. E por quê? Porque eu uso a maior parte do tempo as runas em pedras ou sementes, então eu considero da forma como ela sai na minha mão. E ela pode sair em posição normal, pode sair invertida, eu pego exatamente a mensagem como ela dá. E quando eu uso então cartas de runas, aí eu também misturo ali para dar essa possibilidade, tá? Já no tarô não, aqui eu leio tudo na mesma posição. O seu primeiro arcano é um rei de espadas, então já é o tarô mostrando que o seu momento é de estratégia, sabe? É realmente parar para pensar, se organizar mentalmente para entender para onde você vai, para saber melhor o que você realmente quer, para aí sim colocar a sua energia e parar com hesitações, com dúvidas que de repente até mesmo te perturbam, né? Não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou, se eu não vou. É um inferno isso, né? Quando a gente está vivendo nesse tipo de energia. Talvez você saiba aí, né? O inferno que você passa, de ficar todo dia tendo dúvidas que te perturbam, sem entender verdadeiramente o seu caminho, o seu propósito, sem conseguir dar um ritmo às coisas, né? Ó, raio do invertido aqui, faltando ritmo, sequência, né? As coisas acontecendo de uma forma mais linear, pode estar fazendo muita curva aí para você. Então é hora de parar um pouquinho e ter um planejamento melhor, com mais estratégia, do Rei de Espadas, para você viver mais a sua própria maneira, né? O Rei de Espadas também é um arcano importante dentro dos menores de autoridade, com você conseguindo se impor. Só que para você conseguir se impor na vida, se impor diante das pessoas, do que você precisa? De bons argumentos, né? Se talvez você é a pessoa que está se sentindo um pouco perdida na vida, então te falta essa autoridade, fica difícil para você se posicionar, né? E aí a coisa não funciona muito bem. Então é hora de você parar um pouco, planejar melhor a sequência, ter mais estratégia para viver e não só sair fazendo movimentos em todas as direções para ver, né, que emoção te satisfaz melhor aí, né? Às vezes a gente fica nessa, a gente só vai, a gente não pensa direito, a gente vai vivendo e vai querendo experimentar e aí não conecta, né? Porque a gente não definiu muito bem as coisas. Um rei de espadas, então, mostra essa necessidade, tá? Para você. Quais são os outros dois arcanos que vêm aqui na sequência? Princesa de Espadas e Justiça. Estão na sua mesma linha aqui, junto com o rei, tá? Então, o fato de nós termos aqui o rei e a princesa, se nós pensarmos, né, na hierarquia ali dos arcanos reais do tarô, a corte, a realeza, o tarô está mostrando aqui uma oscilação, né, pela qual você passa no momento assim de ter ideias bem maduras em relação ao que você quer e depois colocar tudo em dúvida ali, né, de novo, e nessa você acabar se perdendo, tá? É uma energia mais bem resolvida de um rei com a energia ali um pouco imatura de uma princesa. Talvez você esteja navegando nessas energias, oscilando entre essas características, né? E aí vem a justiça como um arcano maior que vem botar uma ordem na situação aqui,
para você, porque a justiça é sobre a razão passar à frente da emoção para você conseguir se compreender melhor, tá? E ainda, então, assim, nós temos essa necessidade, né, para você nesse momento, inclusive pelos 2 arcanos de espadas que estão aqui, que pertencem ao elemento ar, mais da força mental. Então é momento de você chamar mais da razão, organizar os pensamentos. Não é momento para você ser uma pessoa impulsiva, emotiva, sabe? Não vai funcionar muito bem. Então, o arcano maior da justiça, momento de razão, mais análise e menos entrega, tá? Até por isso a gente percebe o porquê da runa Raido invertida, né? Realmente não é hora de você pensar em seguir viagem. É hora de você fazer uma pausa e repensar o caminho ou o jeito de caminhar, tá? Então, a gente começa a perceber as conexões, até mesmo do tarô com a runa que você tem aqui, tá? E ainda, como nós estamos diante de revelações do tarô, tem uma coisa importante para te falar. A princesa de espadas pode representar gente causando na sua vida, tá? Algumas dificuldades pelas quais você passa, porque você foi alvo de intriga ou de fofoca por aí. Caiu na boca pequena, foi gente falando pelas costas. Então, esse arcano do tarô tá vindo mostrar esse tipo de circunstância ter te afetado, tá bom? Então, isso é importante para o seu esclarecimento. De repente, se você se pega numa assim de surpresas desagradáveis com a vida, poxa, estava tudo certo em relação a tal situação, por que que não funcionou? Por que que tal pessoa virou as costas para mim? Por que que eu não consegui aquela oportunidade? Sabe, porque teve intriga, teve fofoca, teve gente, né, que falou mal aí de você e aí quem não era para dar ouvido acabou dando, né? Você pode ter se prejudicado por esse tipo de circunstância. Mas, olha que importante, vem a justiça. Exatamente depois dessa energia aqui, da princesa de espada, né? Então a justiça fala por si só, né? É você aqui conseguindo superar essa condição, é a justiça se fazendo. Então é você conseguindo desmascarar quem pode ter aí feito a sua caveira de alguma forma, sabe? Ah, não foi trabalho espiritual? Não, essa é uma carta que fala a respeito de energia vindo de intrigas, de fofoca, tá? Então é você podendo desmascarar esse tipo de situação e você conseguindo ali, né, de repente alcançar um caminho que estava no seu nome, onde você teve um prejuízo porque alguém interferiu. Então a gente fala assim de uma interferência externa aqui, a situação sendo esclarecida e um resultado justo para você, tá? Então, se de repente você sente que isso possa ter ocorrido para você dentro das suas intenções amorosas, né? A gente percebe aí os maus entendidos se desfazendo, né? De repente quem você ama que ficou estranho com você, então entendendo de fato o que aconteceu e aí reconhecendo que pode ter sido injusto com você, se fazendo mais justo agora. Então a gente tem esse reconhecimento, tá? Se você, sei lá, participou aí, pensando em trabalho, um processo seletivo, teve alguma coisa errada que aconteceu no processo, tem esse fato sendo descoberto, tem a possibilidade de você conversar a respeito disso e lutar por uma vaga ali que tinha tudo para ser sua, né? Porque, olha, teve coisa errada, olha, teve essa situação aqui, e aí, né? A gente vai deixar isso, né, que foi injusto dessa forma, né? É assim que é? Ou vamos rever a situação? Você vai botar a gente para pensar, para jogar a seu favor, sabe? Então, também são cartas que estão aqui te mostrando a importância de você não desistir com facilidade daquilo que você quer e que aparentemente não deu certo, sabe? Um relacionamento, uma oportunidade de trabalho, teve tramóia, sabe? É você podendo constatar isso e apresentar isso, sabe? E chegar com os fatos e isso jogar a seu favor e você reverter um resultado negativo. A justiça se fazendo no seu caminho. Então, vem essa mensagem do tarô. Se você tomou um baque aí, né? Porque estava contando com uma situação, com uma companhia e tal, e deu errado. Então, não desanima não. Vai pra luta porque tem resultado seu aí mesmo, tá? Aconteceu coisa errada e será possível esclarecer isso, tá bom? Na sequência dos seus arcanos, olha, vem o 8 de espadas que realmente fala da interferência.
Mas mostra para nós, esse arcano aqui, a situação de repente quem tramou contra você, podendo ir até um certo ponto, não conseguindo sustentar a mentira, tá? Já ficando ali de mãos atadas, e aí é o momento onde exatamente você consegue virar esse jogo, tá? Trazendo o resultado aí a seu favor. E é isso mesmo, olha. Porque teve gente que invadiu seus domínios, né? Teve gente querendo roubar o que era seu. Quase conseguiu, tá? Quase conseguiu. Ficou no quase, mas o seu resultado realmente te pertence na energia de um rei de ouros aqui. Caminhos de prosperidade, tá? Que você consegue reconectar. Então o tarot está te dando assim uma visão muito importante do momento pelo qual você passa, tá? Inclusive, né? Olha a importância de a gente ter aberto aquela runa inicialmente, porque realmente havia uma dificuldade de você caminhar agora. E nós percebemos algumas coisas, né? Realmente, um momento de parada para pensar, para reorganizar. E por sua vez também a runa informando pedras no caminho, que impediram, né, passagem, que atrapalharam a sua viagem, a sua jornada. Teve interferência externa, teve gente querendo roubar o que era seu, né? Meter a mãozona ali no que está no seu nome. Não conseguiu, tá? Ficou no quase. Só que entenda que para você poder realmente ter a conquista que você estava ali, né, se esforçando para ter, te cabem atitudes aqui. Então, é a importância de você estar no tarô nesse momento, recebendo uma leitura oracular para compreender os processos de vida nos quais você se encontra e o que te cabe como atitude ou só deixar uma evolução espontânea das coisas, né? A gente está percebendo que te cabe atitude. Teve gente que agiu contra você, né? Então agora é a sua vez. E aí é você, exatamente nessa vibração do rei de espadas que estava aqui, a sua autoridade. Aí você consegue manifestar isso, né? Para se impor diante de uma situação onde você realmente precisa se impor porque tem um merecimento seu aí, tá? O que mais na energia do tarô nós temos aqui para conversar? O 6 de paus está vindo te trazer vitória na situação que você vem enfrentando, né? Então, teve alguns obstáculos, mas, como eu te falei, teve gente que tentou atrapalhar, ficou no quase, não conseguiu, não tinha força para te derrubar, tá? Às vezes, gente que rivaliza com a gente, pessoas invejosas, gente que quer o que é nosso, gente que não aceita a nossa felicidade, tá? Então, preste atenção nisso. E quando vem esse tipo de mensagem, geralmente o que vem na sua intuição pode representar a sua verdade. Não despreze, tá? Aquela informação que vem aí da sua voz interior, porque pode ser o que te conduz da maneira que é mais importante, tá? Para você saber de quem se trata, para você direcionar melhor as suas ações, tá? Aqui você tem o 6 de paus, que é a vitória, você tem o sol, que é exatamente o sucesso, que é você brilhando na vida. São os seus caminhos de luz aqui para serem trilhados, tá? Então, esse arcano do sol mostra, né, assim, um novo dia que nasce depois de dias escuros pelos quais você passou. De repente, depois de uma noite escura, tudo que você precisa é de ver o sol nascer, um novo dia, uma nova chance, né? Você se refazer energeticamente, estar ali diante do que você quer viver. E o sol é isso, é exatamente isso no seu caminho, tá? Junto com o louco, que está vindo aqui fechar a sua parte do tarô. Então o louco é uma energia importante de recomeço. Ele é o arcano sem número no tarô. É aquele que é o viajante, é o caminhante. Somos nós passando pela experiência de todos os arcanos. E muitas vezes ele pode aparecer no final do tarô, da jornada dos maiores. Já assimilado todas as experiências e precisando fazer o quê? Soltar bagagem para recomeçar, para ir de novo para a vida. Não dá para viver carregando tudo que nós já vivemos. Para a gente continuar experimentando, a gente tem que ter espaço livre no nosso HD, né? E o louco é isso, por isso que ele vai lá só com a sacolinha dele, levando o básico para viver, numa energia de peito aberto, para participar da vida, para experimentar os caminhos, sabe? A necessidade de viver, o desejo de viver. Então, o louco, sendo caminhante, ele te representa aqui no jogo. Então é você, na verdade, olha só que coisa importante. Se você
percebeu aí os caminhos de vida meio travados, né? Tudo meio enroscado. Ah, Leandro, não tá indo, sabe? A coisa não tá funcionando. Aqui é você voltando a caminhar. É como essa roda que de repente o pneu que furou ali do seu carro, você conseguindo trocar e tal, e aí seguir viagem. E aí, né? Tá certinho ali, tá organizado, tem uma direção, você já sabendo melhor para onde ir, como fazer, aí tudo funcionando. Então essa leitura mostrou muito desse processo, sabe? De os seus caminhos estarem aí um pouco atrapalhados, você entendeu por quê, mas você viu que a vitória é sua, justiça se faz, tá? E aí o louco representa você, como caminhante pela vida, podendo voltar a caminhar, podendo entrar novamente no fluxo da vida, para ter novas experiências. E tudo isso sendo muito satisfatório. Olha o que acompanhou a energia, a linha do louco ali de arcanos, né? A vitória dos 6 de paus e a felicidade do sol. Isso estando no seu caminho, pensando em sequência, falando em previsões, tá? Só que você viu que tem uma parte importante aqui, que te cabe, né? Que é a coisa de você lutar pelo que é seu agora e de tentar reverter resultado negativo. Você tem coisa importante para descobrir a respeito de quem cometeu maldade, de quem fez coisa errada, para você desmascarar, para você usar isso a seu favor, e é justo que você faça isso, tá? É justo. Então, defenda o que é seu, defenda o que está no seu nome, são os seus próprios caminhos, tá? Vamos colocar mais 3 cartas rúnicas aqui, para a gente trocar uma ideia. Aqui apareceu para você Souilo. Souilo como carta aqui vem invertida, mas é uma runa que não tem inversão, tá? Então, ela é a energia solar que veio no tarô, vindo nas runas para você também. Então, a energia vital, o seu brilho, você podendo manifestar novamente o seu brilho, você podendo reconquistar os caminhos para ser feliz, para ter sucesso. A energia solar te acompanha aqui, tá? Você tem Turisás, que aí sim, essa veio invertida. Turisás mostra uma situação assim, muitas vezes de... É uma runa de ataque e defesa, é a runa do espinho. Então, mostra muito daquilo que às vezes nos feriu, do que nos machucou, e quando a gente está alimentando essa energia, mágoas, ressentimentos, quando a gente cria certos mecanismos de defesa, quando a gente desenvolve certos bloqueios, a gente fica ali naquela de bateu, levou. É uma runa que está aqui que eu vou te dizer. Te pede um certo cuidado, tá? Por quê? Eu percebi aqui, ó, no tarô, ficou nítido para você comigo, que realmente teve gente que não foi legal com você, tá? Que andou atrapalhando seus resultados aqui e tal. O que te cabe dentro disso? Ficar numa mágoa? Não, você vai lidar em termos práticos, lembra? Até porque isso combina totalmente com a justiça, com a razão da justiça que precisa passar à frente da emoção. Isso envolve você lidar com o que é prático, é fazer o que é correto. Então não é sobre ter mágoas, ressentimentos, se vingar e etc. Sabe? Quando a gente leva essa coisa pro lado pessoal, pro campo emocional, e a gente fica alimentando energias ruins dentro de nós, tomando o veneno e querendo que o outro passe mal, né? Então você não pode fazer isso. Você tem que ser a pessoa prática e simplesmente pensar que vai fazer o que é correto de ser feito. Então não é sobre se vingar de alguém, é sobre fazer o que é certo para você, tá? Cuidado com esse tipo de energia, então, de ressentimentos que talvez você esteja carregando, porque isso prejudica o seu campo áurico. E aí você não fica numa sintonia legal para viver, tá? Se você está nessa energia em relação a quem te fez mal, a quem te prejudicou, sabe? Pensa que esta pessoa não merece a sua energia. Então, você não tem que dedicar isso a esse tipo de gente, tá? Saia desse processo, então, né? De mágoas, de ressentimentos, de bloqueios daquilo que feriu e usando isso como pedra na mão. Você não precisa disso, tá? É uma runa que está aqui, vindo com o Souilo, vindo com a runa solar, a gente entende que isso é uma energia que, se você não cuidar, ela pode atrapalhar o seu sucesso, tá bom? Pode ofuscar o seu brilho, portanto, não deixa isso acontecer, não. E a sua terceira carta rúnica aqui é Gebo, a runa das forças que interagem, tá?
aqui a gente tem cooperação, a gente tem convivência, energia de troca, dar e receber. É uma runa importante de relacionamento, de conexão, tá? Então, ela vem trazer aspectos importantes aqui. Por quê? Primeiro, se teve quem te atrapalhou na vida, aqui é uma runa que mostra que também tem gente disposta a te ajudar. Então, direciona a sua energia a quem está topando a vida com você, em forma de bons sentimentos, ao invés de direcionar para quem quis te atrapalhar na forma de ressentimentos, né? É você que escolhe a sua sintonia aqui para viver. Essa runa traz com previsão a ideia de você poder contar com alguém, de você ter uma companhia, de você poder estar em um relacionamento, até porque tem aqui, né, a felicidade do Sol, a energia vital do Sol, mostrando uma relação que se fortalece, né? De repente, com os pingos nos is aí, que precisam ser colocados, sendo colocados, resolvendo algumas mágoas, algumas energias estranhas que ficaram aqui, se a gente for pensar em vida amorosa até mesmo, por intrigas, fofocas que aconteceram, porque andou fazendo sua caveira. Então, né, é poder desfazer mal-entendidos para resolver essa energia, fortalecer relação. A gente tem muito disso aqui surgindo para você, tá? Então, Gebo vem trazer companhia para sua vida, para seus caminhos, vem trazer conexão entre você e os seus resultados, tá? E também mostra a importância de você vibrar na gratidão, e ao invés da ingratidão, tá? Porque ela também é a ligação direta entre o ser humano e as divindades. Então é sobre você estar em uma conexão forte com o seu sagrado, para que você tenha luz nos seus caminhos, tá? Então é hora de você escolher uma boa sintonia para a vida e acreditando no melhor, fazendo a sua parte, com praticidade, fazendo o que é correto para você, desmascarando quem precisa e não alimentando coisas em relação ao passado. Não se trata de você fazer desafetos, querer se vingar de alguém, não pode ser sobre nada disso para você agora, tá bom? Gente, essa foi a leitura então para você que esteve aqui, ó, né, no Diamante Azul comigo, na opção 1. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui na descrição você vai encontrar o link para o meu curso Tarô Prático, se você estiver querendo estudar Tarô. É um curso que eu gravei recentemente e ele tem esse nome porque é realmente o que é o conceito do prático na sua vida. Um curso que você vai poder assimilar de forma simples e rápida, tá? Qual é a minha proposta com esse curso? Que no máximo em um mês, mesmo que você nunca tenha visto tarô, você seja a pessoa apta a fazer leituras e até atendimentos, certo? Se você se dedicar naturalmente, não é só assistir aula, você vai ter que treinar, praticar, se desenvolver ali. Se você colocar essa intensidade, no máximo em um mês, você taróloga, você tarólogo, nesse curso Tarô Prático, tá? É um curso com valor muito acessível, que pode ser parcelado, certificado de conclusão, acesso vitalício. Então, se você quer estudar, tem uma oportunidade para você aí abaixo, na descrição do vídeo, tá? E também tem o meu WhatsApp aí, se você quiser atendimento particular com as runas, tá bom? Eu estou atendendo com as runas neste momento em que eu faço essa gravação. A agenda está aberta para as runas. É um atendimento de perguntas objetivas. Eu respondo perguntas objetivas que você tiver pelo WhatsApp, tá? Se você quiser se informar, tá o meu número aí, para você chamar, perguntar sobre as consultas, perguntar sobre o curso de tarô. Se você quer fazer e, né, você viu aí o link e ficou alguma dúvida, pode esclarecer comigo, tá bom? Então fica à vontade. E tá rolando também vídeos no meu outro canal, que tem o meu nome, canal Leandro Roque, onde eu tô me dedicando mais às runas. E aí, você que curte esse tipo de leitura, falando da vida, dos caminhos em geral, aqui você recebeu mais do tarô. Se você quiser assistir também, lá no Leandro Roque, não é rock de rock and roll, é R-O-Q-U-E, que é o meu sobrenome, tá? Canal Leandro Roque. Aí você vai ver lá, você pode pegar até um comparativo, né? Se você tiver um tempo maior, você assistiu aqui, pegou toda a parte do tarô, você vai ter lá a leitura de runas. Aí você vê, né, como isso pode se complementar falando mais sobre a sua vida. Dicas dadas, então, gratidão pela sua presença. Agora a gente recolhe aqui para trazer a segunda opção. Foi muito importante essa leitura, hein, gente? Para quem está aí se sentindo, né,
solto na vida, nos caminhos, de repente nada dando certo, eu tenho certeza que, né, algumas pessoas receberam uma ajuda válida aqui. Espero ter sido o seu caso. E agora nós temos a opção 2. Então, o nosso diamantezinho vermelho. Vamos deixar então o tarô revelar os seus caminhos, né? Mesmo processo a gente vai fazer aqui, começando por uma runa. Que vai então nos guiar inicialmente. E a runa que abrirá poderá ter conexão com a leitura do tarô que vai acontecer. Runa Ansus, e veio invertida aqui para você, tá? Então, do que essa runa fala? É uma runa importante de sabedoria, de energia de comunicação e sobre aprendizado também, a comunicação divina, inclusive, tá? Como a gente consegue perceber os nossos canais abertos ao mais sutil. Veio invertida, então ela já pode mostrar uma dificuldade relacionada a isso, na qual você está, né? Talvez um momento aí para você de bloqueio em relação a percepções de uma comunicação divina, né? Ou seja, de mensagens que vêm do alto. Você buscando sinais e não vendo nada na sua frente, né? Se sentindo aí por conta própria, querendo, né? Aquela forcinha do alto, né? Me guia aí, me dá uma luz aí, não vem nada. Talvez seja esse seu momento, né? Pode ser que você esteja assim com a cabeça agora no momento, numa fase onde talvez seja difícil para você, por exemplo, assimilar informações, né? Talvez você perceba que você tenta se concentrar em alguma coisa e não consegue. Você vai tentar, você está num curso, você vai tentar aprender alguma coisa, não registra a informação e você vai lá e tem que ir de novo, assistir a aula, porque parece que a sua cabeça não está na sintonia, né, com a retenção da informação. E tem um aspecto aqui que eu vou ter que falar. Sendo a runa da comunicação e vindo invertida, ela está querendo nos mostrar a situação da comunicação em desequilíbrio na sua vida. Está faltando sabedoria na forma de se comunicar, tá? Então isso envolve o quê? De repente você, às vezes, falando demais, né? As palavras foram mais rápidas do que os pensamentos, tem coisa que não era para falar, quando você viu já foi, né? O bocão já abriu aí, não era para ter aberto. Ou às vezes tem coisa que você está precisando dizer e não diz, e aí está engolindo sapo, certo? É a energia da comunicação em desequilíbrio, com Ansus invertida. Então você tem que prestar atenção nisso, tá? O que é importante você comunicar e você está segurando? Ou o que não é para falar e você está falando demais? Perceba, né? Inclusive pode ser que as duas coisas te aconteçam. Tem coisa que não é para falar e você está falando, e tem coisa que é para falar e você não diz, né? Ou tem gente que às vezes vai se identificar com o lado de a matraca sou eu mesmo, presente, né? Ou a pessoa que vai falar, realmente, eu já tô aqui, ó, né? Tô engolindo tudo aqui, já tô um sapão aqui, né? Então você tem que se perceber aí, né? Porque isso não é legal de nenhuma forma nem de outra, né? O excesso ou a falta da comunicação, essa energia em desequilíbrio na sua vida. Então ela tem que ser corrigida, tá bom? Começamos assim na percepção da sua runa. Essa runa, né, enquanto eu estou embaralhando o tarô ainda, runa é um negócio louco, gente. É assim, cada runa ela tem um montão de ideias. Se eu ficar só nessa carta, eu acho que ficaria uns 20 minutos falando só dela para você, interpretando uma runa, tá? É assim, ela falando sobre o desequilíbrio na comunicação, né, se a gente pensar aí, né, vida amorosa, a pessoa que está sem falar com você, ó, né, é isso, né, tá faltando a comunicação. Poxa, será que vai ter uma conversa? Será que tal pessoa pode falar comigo? Talvez não seja o melhor momento, né, para tentar conversar, tratar de assuntos importantes, querer resolver problemas a dois, não está encaixando. A comunicação pode faltar, a compreensão necessária, aquela dose de receptividade. Então, talvez você já tenha uma dica aqui. Adia um pouco problemas a dois, né, que você está querendo resolver, pode não ser a hora de tratar,
talvez a conversa não encontre bons caminhos com essa runa. Ah, estou esperando um retorno de alguém, será que a pessoa pode me chamar para tal situação? Talvez não venha a comunicação, tá? Então a gente já tem aqui, né, várias visões, várias ideias para você. E o primeiro arcano que vem, agora a gente entrando no tarô, para você, é o 7 de paus. E o 7 de paus é um arcano de coragem, é você precisando aí, né, defender posição, sabe? Não retroceder diante daquilo que você quer, lutar pelo que você quer, não abrir mão, não desistir, proteger o que é seu. A coragem, sabe? Para você se posicionar e proteger conquista e defender posição mesmo, tá? Então, como você tá com essa runa aqui, né, que mostra principalmente essa energia de comunicação em desequilíbrio, na intuição que eu estou alcançando para você, no direcionamento que você pode precisar, né? Talvez seja uma runa que mostrou que você está vivendo uma fase onde pode ser meio difícil de chegar a certos acordos, né? É difícil de facilitar a conversa com quem você queira se harmonizar. Significa então que você vai desanimar, vai desistir? Não, você tem que ser a pessoa que defende, conquista, que mantém posição, que tem a coragem de continuar lutando pelo que você quer, tá? Às vezes o momento não está muito legal na comunicação, né? Se a comunicação falha, você quer ver? Anços invertido, a gente falando em runas, seria muito parecido com, guardadas as proporções, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou comparando aqui runa com astrologia, é só uma associaçãozinha assim, só uma nota mental, só isso, tá? Seria como Mercúrio retrógrado. Você sabe que aí você vai tentar conversar, não rola. Por quê? Aí você percebe, né? Olha lá o Mercúrio retrógrado, olha lá o Anços invertido. É isso aí. Significa que você vai desistir do que você quer porque o Mercúrio está retrógrado? Não, você vai esperar, né, aquela influência astral passar. Então é você saber lidar do mesmo modo com essa energia aqui também, sacou? E aí é você se mantendo firme ali, no que você deseja, não é para desistir de nada, tá? Mesmo que você tenha reveses, olha, 5 de espadas está aqui, né? Informando que realmente você pode ter pedras no caminho, dentro do que são seus objetivos agora. Não é um caminho que está totalmente disponível, aberto e fácil para você chegar onde você quer, mas vale a pena, porque tudo está resultando aqui na Imperatriz, que aí sim é força de conquista para você. Aí sim é manifestação do que você quer nos seus caminhos, tá? Então, olha por que, né, que você está aí numa fase de não poder desistir do que você quer, né? Porque talvez você esteja vendo que mais perto de você, de repente esse personagem que está aqui no 7 de paus te represente, e o que está mais perto de você é essa energia dos 5 de espadas, onde o que você está tentando fazer não dá certo, você fracassou nas suas iniciativas, né? Os planos deram errado, e aí você está diante dessa energia, é o que está mais perto de você, é o que você pode ver, você está sentindo realmente a comunicação que não está fluindo. É muito fácil disso te desanimar e você pular fora. Não faça isso, tá? Tenha a coragem que o 7 de paus pede, porque talvez você esteja passando por desafios agora, mas a Imperatriz está aqui para te mostrar que vale a pena, tá? Inclusive, essa parte de comunicação, que pode não estar como você quer em relação a alguém atualmente, a Imperatriz já mostra que isso já vai melhorando, tá? Então não se aflija, não se desespera. Às vezes a gente quer porque quer resolver uma diferença com alguém, né? E aquela situação tá ruim e incomoda, e a gente na ansiedade vai pro tudo ou nada, a gente se lasca. A gente apostou todas as fichas na hora errada. Então é sobre você permanecer, né? Mas também entender onde você só tem que deixar passar um pouquinho, perceber se você não está forçando uma barra com alguém no momento errado, onde talvez a pessoa com quem você queira conversar não se mostre disponível, né? Tem os 5 de espadas aqui, tem energia atrapalhando, mas as coisas melhoram, então saiba identificar também o momento, né? Às vezes para uma conversa, para um resultado que você queira, tá? Poxa, eu queria uma oportunidade de trabalho aí, não fui chamado, será que eu tenho que abrir mão disso e tentar outra coisa? Não,
tenha coragem de continuar lutando pelo que você quer, saiba, né, aqui absorver os reveses e transmutar isso. Tem energia vitoriosa na Imperatriz para você. Tem manifestação de resultado, tá? Então, o que você está querendo, talvez profissionalmente, pode não ser simplesmente a hora certa disso. Talvez você descubra que às vezes você está buscando a atividade certa no lugar errado e aí tem um lugar diferente que te chama, onde você vai poder fazer a mesma coisa e acaba sendo melhor. Então nós consideramos diferentes situações envolvidas aqui. Fato, não desista agora do que você deseja, tá legal? Seguindo no seu tarô, olha quem vem. Nada mais, nada menos do que a estrela, gente. A estrela é a esperança, é a energia, são boas perspectivas futuras, espaço para a realização de sonhos aqui, tá? Continue sonhando, portanto. Entenda que isso daqui é muito do combustível que você precisa ter. E um papel importante que o tarô cumpre diante de você nessa hora, nesse momento aqui, com você participando dessa leitura comigo, é a chance de você poder diferenciar uma coisa, que é crucial. Às vezes você quer alguma coisa para si e você está só viajando, não tem nada a ver, né? Outras vezes faz todo sentido, tá? E a estrela está aqui no tarô te informando exatamente isso, que faz todo sentido a sua busca. Então, os desafios valem a pena, tá? Não é você querendo buscar uma coisa que não tem nada a ver e dando com a cara na porta e só insistência, só saindo da sua cabeça. Não, tem espaço para realização. Tem força importante que te conecta com o resultado aqui que você está almejando, tá certo? Então, até nessa parte aqui do que talvez esteja difícil de tratar com alguém, né? A Imperatriz já mostrou a comunicação ali de anços invertido, vulgo. Olha a coisa incrível que está acontecendo aqui, né? Vulgo o Mercúrio retrógrado, como eu te falei ali, né? E aí vem a estrela agora, que pela escola francesa do tarô, ela tem exatamente a associação de Mercúrio. Então aqui já é a energia de Mercúrio que sai da retrogradação e flui, tá? Então, abrindo perspectivas aqui, olha. Então essa carta, esse arcano maior tá na mesa, te informando que você não está na direção errada, só não está na hora do seu resultado, certo? O que nós percebemos aqui? Telefone sem fio, sabe? Que pode ter rolado. Então, falou batata daqui, se entendeu mandioca de lá e aí deu uma enroscada na vida. Calma, né? Então isso já se esclarece. Portanto, permaneça no seu caminho, seja a pessoa que tá na coragem de lutar pelo que deseja, não abre mão dos seus sonhos, mas também não afoba nada. Não vai com tudo e nada, não sai dando voador em ninguém. Deixa, sabe, a situação clarear por si só. Beleza? O que mais? Temos aqui no seu tarô Rei de Espadas junto com o Louco, tá? Isso é importante porque um rei é uma figura de conquista no tarô, todos os reis, tá? Alta hierarquia. Então isso é sobre você, chegando onde você quer, tá? E aí, o rei combinado com o louco, ele te mostra também algo que é importante para você, no sentido de tomar o cuidado para que essa estrela ela não vire somente projeções futuras, né? E você só querendo saber do que vai acontecer, do que vem depois, quais são as previsões, quais são as tendências, o que vai, né? O que vai ser no meu caminho, porque se você joga tudo para esse lado, você se esquece de você fazer a sua parte. Você se esquece de ser o autor da sua própria história, né? Então, por que eu falo isso, gente? Porque é assim, a estrela tem uma tendência de a gente cair muito numa ideia de ficar nas imaginações, nas idealizações, né? E a gente ficar nas projeções futuras, querer saber o que vem depois, e isso faz com que a gente perca um pouco do aterramento, que é importante para viver o dia de hoje, né? E aí um rei de espadas, ele é o planejamento, ele é o racional, ele é o mentalista aqui, é a estratégia, sabe? Então, sendo importante esse lado mais mental, para você também não dar muita linha na pipa aqui nessa estrela,
né? E não se perder nas suas projeções, nas suas expectativas de vida. Então chama um pouco essa pipa de volta aí na energia racional de um rei. Porque ele é um rei. É você tendo suas conquistas dessa forma, né? Então, sonhando, mas sonhando com o que é possível. Razão, tá? Então é isso. E também o rei, junto com o louco cumpre um papel essencial aqui porque ele te mostra a importância de ter planejamento, ter estratégia, mas não só ficar ali querendo, né, ser o burocrático atrás da mesa, também indo viver. Pensando daqui e fazendo daqui, planejando aqui, executando aqui, né? Pensando aqui, indo para a vida aqui, do rei para o louco, tá? Então, isso daqui pode te dar, assim, parece besta, gente, mas é muito real isso, tá? Tem hora que a gente fica só planejando e pensando e considerando, e a gente vai, pensa e repensa e a gente não está fazendo nada, né? Então, por quê? Aí a gente cai, né? Também em parte nessa estrela, pensando no futuro, vou ver o que vai ser. Então, essas cartas aqui mostram que tem coisas para você movimentar também na vida. Tem ideias que você está precisando dar o andamento. Isso pode ser muito mais sobre uma necessidade também de você viver mais e quebrar menos a cabeça, tá? Talvez essas cartas mostrem você nesse processo de quebrar muita cabeça e ficar pensando demais e como que eu faço, e tá te faltando uma leveza. O louco pode ser essa leveza necessária a você agora. Então pega leve também consigo. Cuidado com muita autocobrança, sabe? Porque um rei, né, sendo uma figura de alta hierarquia, também é alguém que tem grandes responsabilidades. Talvez isso também te represente na vida, mas é você também precisando aí ter a sua leveza, ter o seu lazer. Não dá para viver a ferro e fogo e só pensar em resolver problema o tempo inteiro, tá? Permita-se ter o equilíbrio, né, entre o que você precisa fazer e o que você precisa sonhar, termos práticos para a vida, viver mais leve também, tá? Então o tarot também te comunica essa situação, essa circunstância. Então não é só sobre a questão da comunicação, sobre um problema que você pode ter diante de alguém, do que você está querendo viver e não está conseguindo, né? Você já percebeu ali, é para se manter. E essa segunda linha do tarot, talvez ela te trouxe outras ideias, não relacionadas ao que a primeira linha trouxe, né? Porque a vida, ela é assim também, né? São várias circunstâncias com as quais nós lidamos, a gente não está preso a um assunto só, para o tarot vir aqui tratar de um assunto só para você, né? O tarot pode estar colocando diferentes situações e você vai tendo a chance de se perceber e ver como isso tudo te ajuda, como colabora, né? Com as inspirações que você entrou aqui para buscar, tá? Vamos colocar mais arcanos aqui. A gente tem para você As de Ouros, 7 de Copas e o Arcano da Justiça, tá? O As de Ouros informa uma energia muito importante de prosperidade no seu caminho, tá? Só que temos o 7 de Copas, né, junto com a Justiça, mostrando uma importância muito grande aqui de você ter pés no chão, tá? É o tarô dizendo assim, olha, realmente, né, a sua vida está um pouco travada agora com algumas questões, principalmente porque a comunicação está falhando, né? Conversamos bastante a respeito dessa runa que abriu no inicial para você. Já vimos a própria energia de comunicação melhorando, porque vem a Imperatriz, que traz força de expressão na sua vida. Muito do que pode estar difícil conversar com alguém agora fica mais fácil em breve, tá? Faz sentido você viver o que você está buscando, você não está, portanto, viajando na maionese, certo? Só que você também tem que ter um pouco de cuidado com muitas projeções futuras para não perder o aterramento, tem que saber pensar e executar e também ter leveza, não ficar só quebrando a cabeça com problema o tempo inteiro, isso é sabedoria de vida, né? Que pode estar te faltando, inclusive porque Ansus é sabedoria e vem invertida, talvez esteja te faltando a sabedoria de como se conduzir na vida, pode ser você se deixando sugar, né, por todas as responsas, por todos os problemas, e aí a vida ficando mais pesada do que precisa ser, né? Então, é preciso saber viver, como já diriam os titãs, né? Pode ser importante aí para você. O As de Ouros, então, é
prosperidade, é força de prosperidade na sua vida, mas precisa dar uma modulada aí nas expectativas em relação ao que você quer de alguém, ou em relação a onde você quer chegar, tá? Porque vem o 7 de copas aqui, olha, mostrando que talvez você esteja num vislumbre muito alto, né? Elevando muito as suas expectativas, associado ao que pode ser de um relacionamento, ao que pode ser um caminho profissional, que não significa ser ruim, tá? De modo algum. Mas pode ser, assim, a ambição que está virando ganância, e aí é o tarô mostrando, ó, cuidado, deixa aqui no campo da ambição, não deixa virar ganância. Se a gente pensar em energia material, e o As de Ouros é energia material, mas mesmo sendo energia material, mesmo sendo o elemento terra, do naipe de Ouros, ele nos permite falar também sobre amor, né? Essa prosperidade afetiva para você também. Só que aí com o 7 de copas, as expectativas muito exageradas em relação a alguém, né? E aí aquilo que é uma busca por uma relação equilibrada pode virar um sentimento de posse, sabe? Então, em termos materiais, é a ambição que pode virar ganância. Em termos afetivos, é um sentimento equilibrado que pode virar possessividade. E aí cai num campo errado, tá? Então, você está precisando modular um pouco essa energia do que é força de conquista na sua vida, de até onde você pode chegar no caminho onde você está desejando trilhar. É bom para você, te serve bem, faz sentido, não é em vão, mas talvez não seja 100% dentro de como você espera. E esse ajuste de expectativa que está aqui nessa terceira linha do tarô te fala sobre isso, tá? Então, não fica muito projetando o futuro, eu até te falei isso na estrela. Não se preocupa tanto em relação ao futuro, olha para o presente. Viva as coisas como elas podem ser, como elas estão sendo para você e não tanto como vai ser um dia, tá? A justiça é a razão que vai te ajudar, né, a equilibrar o lado emocional e você pesar melhor, né, tudo de cada lado da balança aqui, para você ter as energias mais bem dosadas na sua vida, vivendo com mais qualidade, equalizando, né, o que você precisa, principalmente em termos de expectativas para as coisas funcionarem bem para você, tá? Então o tarô traz toda essa visão. E assim como eu fiz para quem participou ali no diamante azul, na opção 1, você aqui no vermelho comigo, vai ganhar também 3 cartas rúnicas aqui, para a gente trocar uma ideia. A primeira é o Tala. Ela vem para você mostrando aqui uma situação que eu vou combinar com a primeira runa, ali, né, a que abriu os seus trabalhos. Ansus, que traz um desequilíbrio na comunicação. O Tala está muito ligada à ancestralidade, a antepassados, tá? Então, aqui a gente percebe, juntando as runas, uma questão que talvez você tenha que cuidar, né? Essa energia de quem partiu e às vezes, né, não aceitou a partida, ou quem ficou, a saudade, querendo que a pessoa ainda estivesse ali. Eu estou percebendo, né, as runas mostrando que pode ser um pouco dessa energia que talvez esteja te atrapalhando na vida, tá? Relacionada à força dos ancestrais ou de antepassados. Então, sendo importante para você equilibrar um pouco isso na sua vida também. De que forma? Fazendo orações aos antepassados. É uma dica que vem aqui para você, tá? Ah, tem uma oração específica? Não, gente. Procura aí, joga um Google aí, né? Oração aos ancestrais, aos antepassados. Vai ter alguma que você vai gostar, que vai conectar, que você vai sentir de fazer. Faça, né? Leandro, posso acender uma vela para quem partiu, para os meus antepassados? Nesse caso, eu te sugiro, né, você buscar um local apropriado para isso, não acender na sua casa, tá? Porque se eu estou percebendo essa energia em desequilíbrio e você vai trazendo para mais perto de si, pode criar dificuldade para a vida, tá? Então, às vezes, por exemplo, numa igreja próxima de você, aí tem aquele local onde você pode ir lá e acender uma vela, né? Enfim, um terreiro que às vezes, né, na sua cidade, aí perto, aceite, né, que você vá lá, que tem um espaço de oração, um santuário, né, onde você possa ir, deixar a sua vela, fazer uma oração ali. Dentro de casa você pode fazer as suas orações, mas nesse caso específico, a vela, se você tiver vontade de acender, eu sugiro que você procure um local adequado, não dentro da sua casa, tá? Nesse caso específico, tá? Um monte de vela eu acendo em casa, não estou dizendo que é ruim acender vela dentro de casa, é que depende para quê, tá? Depende para quê.
E nem estou dizendo que você precisa aqui, eu disse que se você sentir, então aí vai lá numa igreja, no seu bairro, né? Geralmente tem um espaço ali onde você pode fazer uma oração, pôr uma vela, tranquilo. Ou dentro de casa, faça somente as suas orações. Se você se conecta melhor com a natureza, vai até um ponto da natureza, faça ali a sua oração também. Enfim, aí é com você. Mas eu percebi essa dica para te dar, tá? Pode ser que tenha, né, essa questão aí de ancestrais, de antepassados, que alguma coisa está pegando, sabe? Pode ser muito de uma saudade de quem partiu, ou quem partiu não aceitando a partida, e aí fica, né, aquela coisa assim de ainda querer ter a vida como era antes e não tendo como, né? Porque não tem a matéria, né? Para quem partiu, de quem partiu para continuar aqui. Então, a aceitação dos caminhos, tá? Para trazer um equilíbrio familiar, inclusive. E olha só, a sabedoria das runas aqui veio Naldis, junto com Otala, informando realmente uma energia difícil aqui que precisa ser observada, alguma necessidade que tem relacionada a essa parte de ancestralidade, de antepassados, tá? Então procura perceber isso, né? Procura perceber. Às vezes é aquela energia que você nota dentro de casa que parece que está dando um mal-estar, sabe? Um momento em casa onde tem muita coisa que está quebrando. Às vezes é isso, tá, gente? Às vezes é isso. E a sua terceira runa que vem aqui é a runa Pértilo, tá? E ela veio invertida, tá? E aí a runa Pértilo invertida, ela traz, né, realmente esse contexto de aqui uma energia que não tá legal, espiritual, relacionada a quê? A essa força de ancestrais, de antepassados, tá? Então as runas foram bem no alvo em relação a isso, né? E aí pode ser mais uma dica para você. Poxa, por que a vida não está dando certo daqui ou dali, né? Você sabe que se você está trazendo essa condição, né, de ancestralidade que não está da forma adequada, isso também, então, pode estar impactando nos seus caminhos, né? E às vezes você percebe uma melhoria muito grande na vida tratando dessa situação que se apresentou aqui, tá? Então olha a força de um oráculo, né? Como que ele às vezes traz aí um entendimento. Nossa, não tinha como imaginar isso. Eu até tô sacando coisa estranha e tal, mas, né, na minha cabeça era alguém que fez magia pra mim, tem uma macumba rolando. E não. Às vezes é a sua linhagem, sabe? Que tá precisando de uma oração ali e você percebe muito melhorar depois disso, tá? Então, tá aí dada a dica, né? Se te serviu, se você sentiu, né, que encaixou aí. Então foi dada a dica. Foi mais uma revelação que você teve e essa parte veio especificamente nas runas, tá? Somando aqui ao tarô que você ganhou comigo. Certo, gente? Então essa foi a leitura para você que esteve comigo na opção 2, o diamantezinho vermelho ali. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Eu agradeço muito por você estar aqui. Na descrição do vídeo, tá? Você vai encontrar, se você quiser estudar tarô, link para o meu curso, Tarô Prático, que é um curso de um valor muito acessível que eu gravei para você recentemente, que te ensina rápido a usar o tarô, uma forma específica de significados que eu ensino nesse curso, para você pegar ali e rapidão conseguir assimilar isso e usar. A minha ideia é que com esse curso, no máximo em um mês, mesmo para quem nunca viu tarô, já poder fazer leituras e inclusive atendimentos. Se você se dedicar também, né? Praticar e tudo mais, não é só assistir aula. Oráculo você tem que praticar, né? Para você conseguir aprender a lidar com ele. E aí se você fizer isso, colocar essa intensidade no máximo em um mês, você pode ter ali a eficácia no tarô, tá? É um curso que ensina os 78 arcanos, métodos de leitura, eu falo sobre consagração, várias dicas oraculares, ensino a fazer previsão lendo tempo nas cartas, digo o que você precisa para começar, que baralho que usa, tudo tá ali, tá? Vários métodos de leitura, tem um módulo, acho que são 10 formas de ler o tarô, eu te ensino ali nesse curso. Então o link tá aí na descrição, se você quiser, pode ser parcelado, já tem um valor acessível, que ainda pode ser parcelado. Tem acesso vitalício, tem certificado, grupo de alunos no Telegram e suporte para dúvidas na plataforma, tá? Então se você tem interesse, tá aí abaixo o link. E tem meu WhatsApp também, para você que está precisando de atendimento nas runas
Eu estou nesse momento atendendo com as runas, atendimento de perguntas objetivas, tá? Se você precisar, tem o WhatsApp, me chama, pede informação. Você pode me chamar para se informar sobre os atendimentos, sobre o curso de tarô, se você teve interesse, mas ficou alguma dúvida, tá? Eu te ajudo também. Então, agradeço mais uma vez por você estar aqui. Se quiser deixar alguma impressão a respeito da leitura que você recebeu, fique à vontade nos comentários também. E dou a dica que está rolando no meu outro canal, que tem o meu nome, Leandro Rock. Não é rock de rock and roll, apesar de eu ser roqueiro, né? Camiseta do Iron aqui, inclusive. Mas é Rock, R-O-Q-U-E, que é o meu sobrenome. Canal Leandro Rock, lá nesse meu outro canal, com o meu nome, eu estou me dedicando mais às runas. Então, tá rolando umas leituronas lá de runas, tá? Aí você que recebeu essa daqui, que teve runa também, mas foi principalmente o tarô. Se você tiver curiosidade, você vai lá, também recebe leitura das runas e você pode ter mais informação para os seus caminhos, ver como que as coisas se conectam, né? Então fica à vontade, tá dada a dica para você também. Beleza? Então valeu, gente. Beijos, abraços e até a próxima.